Já parou pra pensar que existem várias maneiras de conhecer o mesmo lugar e ter experiências totalmente diferentes na mesma cidade? Esse vídeo a gente quer compartilhar com você 3 experiências que a gente teve diferentes em uma mesma cidade. Nós 3 fomos para o mesmo lugar, em circunstâncias e momentos de vida totalmente diferentes, e cada uma tem uma perspectiva totalmente diferente dessa cidade. E essa cidade é qual? Roma. E a gente tem experiências muito legais para contar para vocês, de formas diferentes, épocas diferentes, e a nossa perspectiva, né, do lugar. Eu fui com meu marido, foi uma viagem tipo stopover, né, que a gente para, conhece o lugar e depois viaja pra outros destinos, e eu fiquei 4 dias em Roma. Não diretos, foram 2 dias primeiro, viajei, fiquei mais 2 dias e voltei pro Brasil. Nossa, eu fiquei 1 mês direto mesmo, porque a minha intenção era estudar italiano e estudar arquitetura do lugar. Então eu fiquei na casa de uma italiana mesmo, então foi uma experiência diferente da sua. Nossa, muito legal. Eu fui 2 vezes pra Roma. Uma vez fui fazer um mochilão, mas eu tinha menos de 18 anos, então eu não podia ficar em hostel. Aí nessa primeira vez eu tinha 16 anos, eu fui com 3 pessoas, aí a gente ficou num hotel, mas aqueles hotéis 2 estrelas, foi uma viagem low cost, mas não chegou a ser hostel, era no verão. E a segunda vez eu fui no inverno, foi no meu intercâmbio, eu já tinha 22, 23 anos, e então já fiquei em hostel. Foi uma viagem diferente, outra pegada também, mas as duas eu amei. Quando eu fui tava bem quente, e aí eu acho que é legal a gente compartilhar um pouquinho que tem um ponto bem turístico de Roma, que é o Coliseu. O mais famoso, Um dos mais famosos. Não tem como e não acho passar lá. E cada uma teve uma experiência totalmente diferente do Coliseu, e a gente quer compartilhar isso com vocês, pra você ver como você prefere conhecer um ponto turístico. Quem quer começar? Eu posso começar. Então, eu cheguei lá no Coliseu, né? Na verdade, a minha casa, meu apartamento, né, onde eu fiquei, era na frente do Coliseu. Então, o primeiro ponto turístico que eu queria conhecer era o Coliseu. Eu acordava e já vi o Coliseu, então eu já queria conhecer. Aí eu cheguei lá, tava uma fila gigantesca. Então, eu comecei a ver as pessoas, o que eles estavam falando, a movimentação ali, e eu vi que uns grupos, os guias falavam assim, quem entrar com a gente, não fura a fila e paga tantos euros e entra mais rápido. Eu falei, nossa, vou me infiltrar. Esse é o cara. Vou me infiltrar nesse grupo aí. Aí, né, me infiltrei, acho que eram uns espanhóis. Aí entrei com esse grupo e entrei super rápido mesmo. Até fiquei desconfiada, falei, nossa, muito barato pra furar a fila assim. Quando eu me vi, já estava dentro do Coliseu. E desbravei sozinha. E uma galera lá fora na fila, e você então, entrou rapidinho. Fui desbravando sozinha, infelizmente não tinha um guia pra ficar falando comigo, porque eu podia ter acompanhado um guia, mas não sei, resolvi ficar sozinha e desbravei ali tudo sozinha. A minha foram 2, né, experiências. Eu fui decidir das 2 vezes, eu fui no Coliseu, porque eu amei lá. Então a primeira vez eu fui com um amigo meu que era de Milão, me encontrou lá no Coliseu. E aí ele foi, a gente não contratou guia, e ele foi me explicando, então fui eu e ele, aí ele foi me contando as coisas. Aí ele foi me contando em inglês sobre as coisas do lugar, mas ele não tinha, como ele era italiano, ele não tinha o inglês perfeito, então acho que ele deixou de me contar algumas coisas. Porque na segunda vez que eu fui, eu também não contratei guia, porque eu era uma intercambista, eu não tava podendo gastar muito dinheiro. Eu tinha contratado serviço de celular, né, porque eu tava morando lá há 6 meses, então eu tinha internet. Aí eu coloquei no Google, Tour Coliseu 1 hora. Aí fiquei ouvindo no Google, mas era curiosidades. Aí eu ficava ouvindo e aí contava várias coisas diferentes, que lá tinha batalha naval. Eu achei muito legal, contou coisas do Coliseu que eu nem imaginava, que ele não tinha me contado dessa vez. Uma boa ideia essa. Então eu adorei, valeu super a pena. Pra quem Então quer eu economizar. recomendo, pra quem quer economizar, Google, eu até posso indicar o vídeo aqui embaixo. Google, YouTube, no YouTube tem esse vídeo. Bom, como Roma a gente só tinha 2 dias, a gente não comprou ingresso antes pra conhecer o Coliseu e o Fórum Romano, que você conhece no mesmo passeio, o mesmo ingresso, né? Ele te dá a oportunidade de conhecer os 2 lugares. Porque a gente ficou com medo de, sei lá, atrasa o voo, qualquer problema que dá no voo, de perder o ingresso. Então a gente falou, vamos chegar em Roma e lá na hora a gente compra o ingresso. A gente deu muita sorte, a gente não pegou fila. Sorte, gente. Todo mundo fala que sempre tem muita fila. Então, a gente deu sorte, não tinha fila, a gente comprou nosso ingresso e a gente comprou com um guia. Então era um guia mesmo, uma pessoa que falava em espanhol. E a gente foi até o último andar do Coliseu, porque o Coliseu ele tem alguns andares que você pode visitar. E aí você paga um valor a mais pra conhecer o último andar. E a gente quis ir até esse último andar, que era o lugar mais alto, que a gente conseguia ter uma visão mais ampliada do
Coliseu. E a gente teve essa oportunidade, foi legal do guia porque ele contava muitas curiosidades, a gente tinha oportunidade de fazer pergunta pra eles. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu ficava perguntando, tirando minhas dúvidas, então foi uma experiência muito bacana. Uma dica boa que passaram pra gente, assim, que ela teve sorte de não pegar fila, mas é bom, às vezes, se você vai pro Coliseu, comprar pela internet, porque aí você chega lá já com o seu ingresso. Você ganha muito tempo com isso. Exatamente. É que eu não quis arriscar por conta do voo mesmo. Aí eu falei, pode ser um barato que sai caro, sabe? Ou um economizar tempo que pode sair mais caro. Vou falar uma coisa interessante sobre o Coliseu que muita gente não sabe, é que o Coliseu é um anfiteatro. E um anfiteatro é quando são dois teatros assim, né, juntos. E aqui dentro, que é o palco. Um teatro, aqui são as arquibancadas e aqui tá a atração é no centro, né? É aqui, né, na frente. E o anfiteatro são dois, né? Aqui tem arquibancada, aqui também. E daí é no centro a atração. Exatamente. E tem várias curiosidades muito legais sobre o Coliseu. A gente podia fazer um vídeo talvez só pra falar de Coliseu, assim, que é uma história incrível. E era legal porque os cenários no Coliseu, eles surgiam do chão. Então você imagina que tá todo mundo assistindo o cenário, as árvores, os gladiadores, eles surgiam do chão, assim, eles subiam. Quando contaram isso que a gente tava fazendo a visita, foi tipo, uau, aqui... Encher de água também, encher de água. Então, assim, coisas incríveis sobre o Coliseu, pesquisa. Não, e os bastidores do Coliseu é tudo lá embaixo, é subterrâneo, assim. Então você tá lá em cima, você nem imagina, mas lá embaixo é onde ficavam todas as pessoas, os animais, os leões. É muito legal, assim. O Coliseu tem muita história. A Roma tem Itália inteira, mas Roma, assim, você anda por lá, se perder por Roma é incrível. É incrível. Aquelas ruas. É o que eu mais gostava, assim, era andar sem destino. Panteão eu adorava ir pro Panteão, até você tinha me falado quando ela foi. Ir pro Panteão e às vezes direto tem pessoas tocando música lá. Violino. Nossa, era incrível. Aí você senta gostoso, lá, né? E aí você fica ouvindo. E tem vários restaurantezinhos ali. Aí tem Aí você pega uma pizza, uma massinha, calçada, né? um vinho, e aí você fica ali horas. Itália é incrível. Nossa, um lugar que eu comi na Itália, lá em Roma, que eu super indico, é o restaurante do verdadeiro Fettuccine Alfredo, que é o cara que criou o Fettuccine Alfredo. Gente, tem lá no nosso Instagram, eu marquei lá a localização do restaurante, vale muito a pena. Nossa, que delícia. Deu até água na boca agora de lembrar do sabor daquele macarrão que ele preparava lá na hora, foi incrível. Esse restaurante, acho que vale muito a pena ir, com certeza. Já nós duas somos fãs da bolonhesa. Qualquer lugar que a gente vai, mas assim, nada se compara à bolonhesa de Roma, assim. A gente ama. O de lá é especial. Não tem uma bolonhesa que fique igual o de Roma, assim. Aqui no Brasil você até experimenta a bolonhesa, mas não é igual o de lá. É maravilhoso. Você tem que ir pra lá e você tem que comer um macarrão bolonhesa. É maravilhoso. E acho que muito em linha do que você tava falando de como de se perder nas ruas de Roma, a gente comentar um pouquinho como cada uma se locomoveu em Roma. Roma, ela é pequena, então eu e o Rafa, a gente fazia tudo a pé. Então a gente colocava um tênis e ia conhecer os lugares. Esse que era o legal, de descobrir os cantos. A gente fez desse jeito, não sei como que vocês fizeram. Então, quem me conhece sabe que eu sou meio mão de vaca, né? Então eu não gosto de gastar. Então eu escolhia sempre ir a pé. Eu ia do apartamento que eu tava até a escola sempre a pé, fazia tudo a pé. Inclusive eu ia do Coliseu ao Vaticano a pé. E é longe, hein, gente? Eu ia a pé mesmo. Eu me perdia por lá, dava tudo a pé. E quando eu me perdia, eu falava assim, Dov'è Coliseu? Que é onde tá o Coliseu, né? Em italiano. Dov'è Coliseu? Só tinha falar isso. Lugar, eu tava ali perto. Aí eu sabia que minha casa era perto do Coliseu. Eu falava, Dov'è Coliseu? A pessoa me falava e eu já tava lá na minha casa. Perfeito. Eu também. Eu sou mão de vaca igual. Então, tudo era bater perna, ir a pé. Mas, dessa vez da primeira vez que eu fui, que eu encontrei esse amigo meu que era de Milão, eu falei pra ele, porque eu vi aqueles filmes, né, pessoas andando de scooter por Roma. Falei, nossa, meu sonho era andar de scooter. Vespa, é verdade. Meu sonho era andar, mas eu falei scooter. Meu sonho era andar de scooter por Roma. Daí ele alugou uma vermelha, olha isso, eu não lembro se eu tenho foto, mas se eu tiver eu vou procurar. Aí ele alugou e aí a gente andou, eu lembro que ele me levou no Vaticano. Nossa, muito filme, né? Muito filme, andando por aquelas ruas de... Lizzie Maguire. Muito Lizzie Maguire. Não sei se alguém já viu aqui o filme da Lizzie Maguire. Eu me senti totalmente. Foi demais, eu adorei. Sabe o que eu lembrei? Que a gente andou de ônibus. A gente chegou a pegar ônibus pra ir pra algum lugar que era distante. E eu lembro que você tinha que comprar a passagem em algum ponto específico antes. Não é igual aqui que você pode pagar na hora pro cobrador lá no ônibus. Eu lembro que a gente tinha que comprar antes um cartão, um bilhete. Tinha que comprar antes pra passar no ônibus. Depois a gente vai colocar aqui pra vocês mais informações sobre isso.
Ah, outra coisa imperdível, gente, é a Fontana de Trevi, né? Sim. Ah, que é famosa, onde a gente joga a moedinha e encontra o amor, né? A fonte, aquela fonte é linda. Nossa, é E o gelato, mesmo no inverno, gente, tem que, Ai, que saudade. Ah, é o tomar melhor. um sorvete. Melhor do mundo, né? Sim. O gelato lá, mesmo no inverno, eu tomei. É maravilhoso, é diferente. É diferente. É muito gostoso. E do lado de Roma tem o Vaticano, que, gente, dá pra ir a pé, assim, do Coliseu pro Vaticano é muito perto. Não, quando falaram pra mim que era do lado, eu achava que era do lado, tipo, meia hora. Mas é 1 minuto. No real, é a pé, assim, É. você vai. Tipo, pra mim não é do lado, é dentro. Tipo, é lá. Mas vale muito a pena. E a dica é ir coberto no Vaticano. Você não Sim, entra lá se você Esse não vestido eu não poderia entrar. Não. Eles nem têm. eu Até ela, quando eu fui, eu tava nem de aqui. shorts da primeira vez, porque era verão. Mas eles tinham aquelas mantas. Mas o ideal é que se você quiser fazer. Ir coberto. Esse Vai é o de ideal. calça, não mostra os ombros, É. né? Nossa, eu fui de vestido e fui barrada. Mas já pensou, você chega no Vaticano e não vai poder entrar É. porque você não tá com a roupa adequada. E no Vaticano, eu sou uma pessoa curiosa, falei, né? E quando a gente foi pro Vaticano, eu peguei aquele audio guide, sabe? Que você pode pagar mais e você digita o número do que você tá vendo e ouve a informação sobre aquilo, né? Porque no Vaticano tem um museu. E aí eu peguei esse audio guide porque eu queria ouvir, entender o que eu tava vendo. Porque quem não sabe, o Museu do Vaticano tem muita arte, muita história, então eu queria saber o que eu tava vendo, sabe? E é uma dica legal que eu tive essa experiência porque eu sou curiosa, quem gosta de museu vale a pena, mas quem não curte museu só quer ir lá tirar uma foto e ver como enfim, ver a igreja. Tem muita praça lá, gente. Nossa, tem piazzas, né? As piazzas. Michelangelo. Italiano perfeito que vocês têm. Super. O gostoso de lá é você ir mesmo e se perder. Às vezes nem fazer um cronograma, um itinerário certinho. Claro que tem lugares que são fundamentais você ter que conhecer e tal, mas você se perder mesmo. Você ir nesses lugares fundamentais, mas ir andando e se perdendo pelas ruas e conhecendo os lugares. É maravilhoso. A gente super recomenda, seja no verão, seja no inverno. É um lugar, assim, tem que ver aquilo que você prefere. Se é um lugar, se é frio, se é verão, mas ir pra Roma vale super a pena. Bom, espero que a gente tenha contribuído com vocês, né, com algumas ideias de Roma. 3 perfis totalmente diferentes de viagem, a gente teve experiências diferentes, mas é isso, a gente queria contribuir para você construir o seu roteiro com a sua cara, para você ter uma experiência totalmente diferente da nossa. E se você fez alguma coisa muito diferente, compartilha com a gente, que a gente tá super curiosa para saber também alguma coisa que a gente perdeu, pra gente voltar lá. Qualquer dúvida, pode mandar pra gente também. Curte, né, o nosso vídeo, ativa o sininho pra saber quando a gente colocar um vídeo novo, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, As Três Marias. Valeu! Beijos!